Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penaforte Fadu. As 7 promessas de Deus a Abraão. Lemos em Gênesis capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É fundamental entender que a chamada de Abraão é, sem dúvida, uma das partes mais citadas das Escrituras Sagradas, pois a história da redenção, não só a de Israel, como também a de toda a humanidade, começa com a chamada gloriosa desse grande patriarca de Deus. Nesta chamada de Abraão, Deus começa a construir em vivas cores o cenário para a formação de um povo eleito, e por meio deste povo escolhido, todos os demais povos da terra viriam a ser abençoados e salvos. Mais tarde, isso se tornou possível por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mais ilustre descendente de Abraão. Portanto, as 7 promessas de Deus a Abraão são: primeira, far-te-ei uma grande nação. Segunda, e abençoar-te-ei. Terceira, e engrandecerei o teu nome. Quarta, e tu serás uma bênção. Quinta, e abençoarei os que te abençoarem. Sexta, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sétima, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando se trata da primeira promessa, far-te-ei uma grande nação, Deus cumpriu esta promessa feita a Abraão, quando levantou um povo, uma descendência do lombo de Abraão. Moisés descreveu o cumprimento desta promessa, dizendo: o Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que já hoje em multidão sois como as estrelas do céu. Exatamente a palavra que Deus tinha revelado a Abraão, dizendo: olha para o céu e confere as estrelas. Como Abraão não podia conferir, Deus disse para ele: assim será a tua descendência em milhares que não se poderão contar. A segunda promessa: e abençoar-te-ei. Deus cumpriu esta promessa abençoando tanto Abraão como os seus descendentes. Está escrito: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Deus, o nosso Deus, é um Deus de bênção, é um Deus de vitória. Portanto, semeia e colhe, confia, trabalha e confia, esforça-te e tem bom ânimo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares.
Terceira promessa: e engrandecerei o teu nome. Deus tem cumprido essa promessa, pois o nome de Abraão é respeitado no mundo todo, no mundo inteiro. O nome de Abraão é respeitado por mais de 3 bilhões de pessoas que professam as 3 grandes religiões monoteístas do planeta, a saber, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Portanto, mais da metade da população mundial tem Abraão como pai genético e como pai espiritual. Em 2 Samuel, capítulo 7 e versículo 9, o Senhor disse a Davi: e fui contigo por onde quer que fostes, e destruí teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Portanto, Deus cumpre a sua palavra. Quarta promessa: e tu serás uma bênção. Deus tem cumprido essa promessa, pois Abraão tem sido uma bênção para o mundo todo. Em Isaías, capítulo 51 e versículo 2, o Senhor declara: olhai para Abraão, vosso pai, e Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei e o abençoei e o multipliquei. Portanto, o Senhor é o Deus de multiplicação. Quinta promessa: e abençoar-te-ei os que te abençoarem. Deus tem cumprido essa promessa ao longo da história, pois aqueles que têm abençoado Abraão e seus descendentes têm sido recompensados por Deus. Em Gênesis, capítulo 27 e versículo 27, Isaque confirmou a bênção de Abraão sobre seu filho Jacó, dizendo: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho do céu e das gorduras da terra e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, se encurvem a ti. Sê Senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti, para que malditos sejam os que te amaldiçoarem, e abençoados sejam os que te abençoarem. Deus, Ele promete e acompanha a sua promessa e garante a sua promessa. A sexta promessa: e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus também tem cumprido esta promessa ao longo da história, pois todos aqueles que se levantaram contra o povo judeu ao longo da história não têm ficado impunes. O profeta Balaão reconheceu que não podia amaldiçoar quem Deus abençoou. Em Neemias, capítulo 13 e versículo 2, está escrito que Deus converteu a maldição em bênção. O nosso Deus transforma a derrota em vitória, o fracasso em fortaleza, a maldição em bênção, mas sobre o seu povo não haverá encantamento, porque o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A sétima promessa
de Deus a Abraão, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus tem cumprido essa promessa ao longo da história, inclusive em nossos dias, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Gálatas, capítulo 3 e versículo 8, está escrito que, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão abençoadas em ti. E em Gálatas capítulo 3 e versículo 29 está escrito: e se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Deus cumpre infalivelmente as suas promessas na vida dos seus servos. Portanto, vale a pena ser servo de Deus em nome de Jesus. E quando somos abençoados por Deus, essa bênção deve ser extensiva a outras pessoas também. Nós fomos chamados para sermos uma bênção, mas também como abençoadores de outras vidas. Muitos querem ser abençoados de forma egoísta, mas nós não. Nós estamos dispostos a servir ao Senhor com alegria. Há quem acumule a bênção para si, mas aquele que confia no Senhor é como o monte de Sião que não se abala. Abraão, para ser uma bênção, tanto para os seus próprios descendentes, como para todos os outros povos, ele foi fiel ao Senhor, creu em Deus, foi obediente a Deus. Que Deus abençoe a todos nós, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.